Lari, quais são uma das causas de trombocitopenia? Erro de coleta. Júlia, me fala aí uma causa. Sinomose. Muito bem, garota. E você, doutor Vinícius? Coagulopatia intravascular disseminada. Muito bem. Viu como existem outras causas de trombocitopenia? E a gente vai ver aqui hoje algumas causas, vou explicar para vocês bem direitinho. Todo mundo acha que trombocitopenia está relacionada à doença do carrapato. Sim, existem doenças do carrapato que causam a trombocitopenia, que é a baixa de plaqueta. Mas existem outras causas que vocês têm que olhar para o hemograma e pensar, será que é só isso? Tá? Então vamos lá. Eu já tinha explicado no vídeo passado que a plaqueta também é chamada de trombócito. Daí vem a palavra trombocitopenia, trombocitose e aí por diante. Então, o que a gente vai ver aqui na trombocitopenia, que é a baixa no número de plaquetas no sangue, tá? Então, eu tenho a queda. Toda vez que a gente vê essa palavrinha aqui, ó, penia, eu tenho que pensar em baixa. Não só de plaquetas, em qualquer outra palavra que eu existir, é baixa de alguma coisa. Então, aqui é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. O primeiro tópico, diminuição na produção da plaqueta. O que vai acontecer? Geralmente são doenças na medula óssea. Lembrando que é a medula óssea que produz as células e as plaquetas estão ali e fazem parte do processo. Então, aplasia medular, ou seja, a medula não está funcionando mesmo, toda vez que eu tenho esse A antes de alguma palavra, é negação. Então, eu não tenho o funcionamento da medula. Ela não produz, tá? Mielofibrose, mieloplasia, leucemias e outras neoplasias também podem causar baixa de plaqueta. Aqui, nas infecções, chegou aí a hora de falar da doença do carrapato. Ehrlichia, a babésia também pode dar, não é a célula principal que ela ataca, mas pode dar. Leishmaniose, parvovirose, lepto, entre outras, podem abaixar a plaqueta do paciente. Vamos para gato? Gato com FeLV, com FIV, com PIF e com panleucopenia. Esses pacientes podem ter baixa de plaqueta. Também não é doença do carrapato no caso deles, né? Drogas e toxinas. Então, eu posso ter drogas e toxinas abaixando a minha plaqueta, porque vai interferir automaticamente na produção, na cadeia de produção da plaqueta. Quimioterápico, sulfa pode diminuir. Anti-inflamatório não esteroidal também pode diminuir. Deficiência nutricional, aqui em casos raros, tá? Mas deficiência severa de ferro pode diminuir a produção da plaqueta, tá? Então, vamos para o tópico 2. O que eu tenho no aumento da destruição ou consumo dessa plaqueta? Então, tem uma doença que a gente chama de TIM, que é trombocitopenia imunomediada. O que acontece aqui? O próprio organismo ataca erroneamente as plaquetas e faz com que você tenha baixa de plaqueta imunomediada. Então, a TIM é isso, ataca as plaquetas erroneamente, então destrói a plaqueta. Como o Vinícius falou, coagulopatia intravascular disseminada, CID, tem uma perda de sangue muito aguda, e aí pode ter essa destruição das plaquetas. Lembrando que a plaqueta faz parte da coagulação sanguínea, ok? Neoplasia maligna, tá? Pode causar baixa de plaqueta. Pancreatite aguda, hepatopatia crônica. Gente, aqui não é internação, tá? É intermação. A intermação geralmente acontece em bulldog francês, pug, lhasa, esses bichinhos de focinho curto, braquicefálicos. Eles têm aumento da temperatura, principalmente no calor, tá? Então, intermação pode dar queda na plaqueta. Sepse, né, que é a infecção generalizada. Hemólise intravascular grave pode dar baixa de plaqueta, porque eu tenho perda aqui. Quero gravar um vídeo só sobre hemólise intravascular e extravascular para vocês. Perda excessiva de sangue por trauma, um trauma grave, e uma cirurgia extensa, onde o paciente perde sangue.
Isso pode causar trombocitopenia também. Isso de destruição. Agora, sequestro. Lembrar que o baço, ele é responsável ali por armazenar uma porcentagem de plaqueta. Então, a esplenomegalia, o baço pode ter reter uma quantidade maior de plaqueta, então diminui isso na circulação. O baço sequestra para ele, por algum motivo, e isso cai na circulação a plaqueta. E aí, em situações de estresse, o baço sequestra ainda mais plaquetas para si, caindo o número de plaquetas no organismo, causando trombocitopenia. E comum o aparecimento de macroplaquetas. Então, deixa eu só vir aqui, Ju. Macroplaqueta. Plaqueta geralmente é uma célula bem pequenininha, mas ela pode aparecer bem grandona, ativada, lá no seu hemograma, e o patologista colocar presença de macroplaquetas. Por que que ela surge? Na maturação, ela tem que ser bem pequenininha. Se a medula está mandando maior do que o número maduro, está indo plaqueta jovem para a circulação. Por quê? Essa plaqueta jovem está tentando dar conta de alguma perda sanguínea, destruição, sequestro, alguma coisa, tá? Então, pode ser que tenha macroplaqueta na circulação de pacientes com trombocitopenia. Você já sabe o que que é. Olha aqui. Erros de coleta. Muito comum o erro de coleta da trombocitopenia. A galera coleta, às vezes, com agulha menor do que deveria, seringa menor do que deveria, fica puxando o êmbolo, tentando milhões de vezes puxar e fazer a coleta. Quando você fura a pata de um paciente e não conseguiu, fura a outra pata do paciente e não conseguiu, vai para a pata de trás, vai para outra pata de trás, fica um caos no organismo. O organismo começa a liberar a plaqueta e fala, viu, tá tudo sangrando, preciso ir lá. Vai dar erro. Coletou uma vez, não deu certo, coletou duas, espera. Tenta depois que o organismo já deu uma estabilizada. Eu, Patrícia, gosto muito da veia jugular, ela é excelente para coleta, o fluxo é bom, dificilmente dá trombocitopenia por erro de coleta na jugular, mas nem todo mundo consegue coletar de jugular, eu entendo. Então, aprenda a fazer uma coleta bem feita de cefálica, não tem problema nenhum, desde que seja uma coleta tranquila. Patrícia, mas o paciente era um cão. Aí, quando aparecer lá a trombocitopenia, você vai avisar o seu patologista. O paciente era muito não colaborativo. Aí você vai correlacionar. Bom, essa baixa de plaqueta, o paciente tem clínica? O paciente está com clínica de, vamos supor, de doença do carrapato? Não. Paciente está com clínica de CID? Não. Paciente está com clínica de Leish? Não. Lepto? Não. Qualquer outra coisa? Não. Então, a trombocitopenia pode ser pelo erro de coleta e o estresse desgraçado que o paciente está na hora, certo? E aí aqui eu mandei um recado, terminando nosso vídeo, mas eu mandei um recado para os doxy lovers. A galera que ama uma doxiciclina, tá? Lembrando que doença do carrapato, Ehrlichia, anaplasma, não é bactéria que vem do carrapato que dá a doença? Tá. Você usa uma bactéria, vamos supor que esse paciente está com trombocitopenia por causa da coleta. Aí você olha lá, trombocitopenia, meu Deus, doença do carrapato. Você tem que correlacionar o exame com a clínica do paciente. Lembra aquela frase que a gente fala que clínica é soberana? Beleza. Se você tem uma dor de cabeça, o que você vai tomar? Remédio para dor, certo? Você não vai tomar um antibiótico. E a doxiciclina, ela é um antibiótico, minha gente. Então, você não vai olhar uma trombocitopenia no hemograma e já pensar em doença do carrapato. Para com isso. Pense em outras possibilidades. Analisem a clínica do paciente. Não estou falando que não pode ser. Pode ser, mas não existe só hemoparasitose com trombocitopenia. Então, para os doxys lovers que adoram usar doxiciclina em trombocitopenia, não é sinônimo de hemoparasita, desculpa. Pode ser, mas olha o tanto de coisa que eu falei aqui. Olha essa lousa maravilhosa de azulejo, linda, método Tabajara, da gente que a gente adquiriu para ensinar vocês. O tanto de causa que pode me dizer que esse paciente está com baixa de plaqueta por determinada coisa. Então, vamos usar, já falei isso milhões de vezes, em milhões de vídeos, durante toda a minha vida do Instagram,
Vamos usar o antibiótico com o uso racional. O dia que você precisar não vai funcionar. Beijos.